Muito boa tarde a todos, novamente. Cumprimento senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, e Sr. Membro do Conselho Nacional e Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Dr. Alexandre Valentim Lourenço. Agradeço-vos a presença nesta audição, é uma audição a requerimento do PSD, sobre as ordens profissionais no setor de saúde e sobre a mortalidade por todas as causas. Temos uma grelha de tempos. O grupo parlamentar requerente, o grupo parlamentar do PSD, dispõe de 4 minutos, seguido da resposta da Ordem dos Médicos, 4 minutos também. Depois os outros grupos parlamentares dispõem de 4 minutos e a soma destes tempos caberá no final, que em princípio serão 22 minutos, caberá no final necessariamente à entidade que está em audição. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados, caro Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, caro Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Dr. Alexandre Valentim Lourenço. No passado mês de maio, a mortalidade por todas as causas em Portugal registrou o nível mais elevado das últimas décadas para este mês do ano, pelo menos desde 1980. E segundo o balanço disponível na Plataforma Nacional de Vigilância de Mortalidade, morreram em Portugal, no mês de maio, por todas as causas, 10.315 pessoas, um balanço mais comum nos meses de inverno, habitualmente com maior mortalidade do que os meses de primavera e verão, mas inédito para maio, pelo menos desde 1980, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. A mortalidade por Covid-19 explica parte do excesso de mortalidade que se registrou, mas não explica aqui todas as mortes a mais no mês de maio, face ao que era comum. E muitas fontes hospitalares têm descrito o aumento de doentes com quadros de descompensação e diagnósticos em estado aqui mais avançado, o que poderá contribuir também para um aumento da mortalidade. O que eu lhes pergunto é qual é a percepção da Ordem dos Médicos sobre este subtema, se têm registro de diagnósticos tardios que possam estar aqui na origem de um aumento da mortalidade e em patologias em concreto. Relativamente ao ano 2020, foi um ano com excesso de mortalidade em Portugal, mas a pandemia da Covid-19 não explica tudo. E a Covid-19 foi aqui a quarta causa mais frequente de morte no primeiro ano da pandemia, onde representou 5,9% total dos óbitos e 2,7% dos anos potenciais de vida perdidos, segundo afirma a DGS, o relatório sobre mortalidade geral e por grandes grupos de causas de 2020. E de acordo com os dados deste relatório, em 2020 houve mais 14% de óbitos, face à média dos 6 anos anteriores, e a DGS calcula apenas o pico que coincide com o início da pandemia e o último do ano, à altura da maior atividade epidémica em 2020, como únicos cujo excesso de mortalidade se deve à Covid-19. Os restantes picos são justificados pelo frio e pela atividade gripal, logo no início do ano, por uma onda de calor e outro por um período de temperaturas altas. Mas não foram avançadas explicações que justifiquem o quinto período de maior excesso de mortalidade. E o relatório da DGS fala ainda que em 2020 houve mais óbitos por doenças do aparelho circulatório, como acidentes vasculares, cerebrais, mais 1.618 do que o esperado e mais 45% de mortes por doenças hipertensivas, não dando aqui explicações para este aumento. A DGS também não avança como justificação para o facto de, no verão de 2020, se ter registrado um excesso de mortalidade por doenças não associadas ao calor, como doenças endocrinas, nutricionais e metabólicas do aparelho urinário e neoplasias. O PSD considera aqui que é imperativo que se estudem as causas destes aumentos, porque não podemos simplesmente ficar aqui sem respostas, razão pela qual requeremos esta audição, assim como a DGS e do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge,
e cabe à DGS este cabal esclarecimento, até porque, se não se apurarem as causas, não se irá desenvolver os adequados mecanismos para evitar este aumento de mortalidade preocupante. E na qualidade de representante dos médicos, pergunto, quais julga serem as causas na origem destes aumentos e quem são os responsáveis por estas mortes em excesso? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Dou a palavra para 4 minutos também ao Sr. Bastonário. Faça favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. É um prazer estar aqui fisicamente nesta casa e poder dar algum contributo para aquilo que nos é pedido. Deixe-me, Sr. Deputado, deixe-me começar por lhe dizer que há pouco referiu aquilo que é importante, que é a questão do relatório da mortalidade geral e por grandes grupos e com as causas, é da responsabilidade da DGS. Assim, a Ordem dos Médicos não tem acesso a estes dados. E se a DGS não os divulgar, nenhum de nós tem acesso a estes dados. Esta é a primeira questão que eu quero deixar clara. Aliás, a Ordem tem insistido com a DGS sobre esta matéria. A verdade é que antigamente nós tínhamos estes dados e iam sendo divulgados, embora nem sempre anualmente, mas neste momento não são. Já ouvi falar que seria por causa da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas não tem nada a ver, porque relativamente à proteção de dados, a única coisa que não se pode é identificar as pessoas, mas pode-se falar em patologias, etc. No entanto, e relativamente à questão a 2020, que me parece particularmente importante, eu julgo que em 2020 nós tivemos aquilo que foi uma conjugação de muitos fatores que, obviamente, levaram a que muitos doentes perdessem a oportunidade de ser observados. É verdade que foi o início da pandemia, é verdade que isto aconteceu em vários países por todo o mundo, eu diria até que aconteceu em todos os países, um pouco por todo o mundo, mas se nós verificarmos, por exemplo, naquilo que foi o acesso ao serviço de urgência, vamos começar por uma coisa mais benigna. Muitos dos doentes que habitualmente recorriam ao serviço de urgência com infarto agudo do miocárdio ou com um acidente vascular cerebral, deixaram de correr. E deixaram de correr porquê? Porque, de repente, por exemplo, o acesso à unidade de AVC, durante períodos alargados de 2020, caiu quase 50%. A questão é esta: os AVCs deixaram de existir? Não, os AVCs continuam a existir, não deixam de existir de um momento para o outro. A questão é que, por um lado, muitos doentes tiveram medo de ir à urgência por causa da doença Covid, é um facto. Aliás, eu, num determinado mês, em abril, eu dei uma entrevista exatamente a dizer que as pessoas tinham que ser libertadas do medo, porque as doenças que elas potencialmente podiam ter com alguns dos sintomas podiam ser mais graves do que a própria doença Covid, e, portanto, há aqui também uma responsabilidade das pessoas porque estavam com medo. E, por outro lado, temos vários serviços que acabaram por não funcionar como deveriam funcionar. Eu lembro que, durante o ano 2020, não foram feitas muitas consultas presenciais no Serviço Nacional de Saúde. A nível dos cuidados de saúde primários, foram mais de 4 milhões de consultas, julgo eu tenho aqui os dados do portal da transparência do SNS. Nós não podemos dar outros dados que não sejam os dados oficiais do Governo. Portanto, o número de consultas que ficaram por fazer nos cuidados de saúde primários foram cerca de 4 milhões e 800 mil consultas. A nível hospitalar, também existiram problemas no acesso às consultas, porque nós tivemos, durante uma parte do tempo, muitos dos nossos recursos humanos, técnicos e até de equipamentos centrados na doença Covid. Eu recordo-me que, mesmo no hospital onde eu trabalhava, enfim, eu não trabalho, muitas das consultas na altura tiveram que ser anuladas para as pessoas continuarem a dar apoio aos doentes Covid, mas depois foram remarcadas mais tarde, mas houve aqui um período em que se perderam muitas consultas e, portanto, é natural que durante o ano 2020 tenha acontecido mais mortalidade e mais agravamento de doenças, porque eu acho que o grande problema ainda vem aí, isto é, aquilo que são doenças crónicas descompensadas na sequência desta pandemia, por incapacidade dos governos, isto, como digo, não aconteceu só em Portugal, dos governos darem uma resposta simultânea àquilo que foi o desafio da pandemia e àquilo que é o serviço normal que têm que assegurar aos seus doentes e à sua população,
acabou, de facto, por não ser possível. E os dados que eu tenho relativamente a 2020, que lhe posso dar, se ainda estou dentro dos primeiros minutos, é que se nós pensarmos já com 2021, nós ainda temos cerca de 500 mil primeiras consultas por recuperar a nível dos cuidados hospitalares, só com 2021, pois podemos falar já de 2022. Temos cerca de 116 mil cirurgias por recuperar, cirurgias urgentes também. Temos uns milhões de exames complementares de diagnóstica e terapêutica por recuperar. Temos, ou melhor, tínhamos, quando eu fiz isto, mais de 1 milhão de portugueses sem médico de família. Hoje em dia será cerca de 1.400.000, segundo os últimos dados que nós temos conhecimento. Menos cerca de 100 mil doentes inscritos em cirurgia, etc. Ou seja, na prática, nós, apesar de neste momento, em 2022, nós já estarmos ao nível daquilo que se fazia em 2019 e, em alguns casos, até acima, a verdade é que há muitos números que ficaram por recuperar para trás. E quando nós pensamos em doenças crónicas, como, por exemplo, a diabetes, a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial, é óbvio que estes doentes começam-nos a aparecer no serviço de urgência com descompensações destas doenças, eventualmente ainda até sem um diagnóstico primário. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Depois, no final, terá uma... Faça favor. Não? Oh, fantástico. É só por uma questão de gravação. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Vamos começar então a ronda de 4 minutos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, por favor. Muito boa tarde, obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, Sr. Presidente, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, Sr. Presidente do Conselho Regional do Sul, também da Ordem dos Médicos, Dr. Alexandre Valentim, Senhoras e Senhores Deputados. Naturalmente, o debate que nos traz hoje aqui é de uma sensibilidade extrema. Falar de números relacionados com a mortalidade não é fácil nem é simples, não é? Assim como também não é a análise dos números referentes a óbitos. Em Portugal, a codificação das causas básicas da morte é um processo realizado de forma retrospectiva, a análise das informações constantes nos certificados de óbito e, quando aplicável, nos outros documentos associados a um óbito, como registros de autópsia e ou boletins de informação clínica, obedecendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde. A análise destes números que nos trazem hoje aqui tem sempre uma abordagem muito técnica, com base em metodologias próprias. A consolidação das causas de morte para a produção de estatística apenas fica concluída após validação conjunta entre a Direção-Geral de Saúde e o Instituto Nacional de Estatística. Sabemos que no ano 2020 ocorreram, como já foi dito, mais 14% dos óbitos em relação à média dos anos anteriores. Mas quando comparamos estes valores com a linha de base, percebemos que nem todos correspondem a óbitos em período de excesso. Todos temos os números referentes aos 6 períodos de excesso de mortalidade em 2020. E sabemos que há um período com 858 óbitos em excesso sem causa atribuída. Naturalmente que estes números requerem uma análise séria, que permita avaliar especificamente as semanas e as suas causas, ou seja, avaliar caso a caso, com todo o rigor, para podermos tirar conclusões. Uma análise rigorosa dentro dos parâmetros técnicos. Não podemos cair em análises simplistas, nem em análises de momentos políticos. Sabemos, por exemplo, que temos um excesso de mortalidade de uma causa específica. A investigação das razões de alteração de tendências tem de ser realizada em períodos de tempos longos, entre 5 a 10 anos, de forma a poder excluir que um aumento em determinado ano possa ser fenómeno pontual, sobretudo em ano de pandemia, como foi 2020. Em relação aos anos de 21 e 22, os dados da mortalidade geral, bem como os dados da mortalidade por causas, são dados provisórios, uma vez que a codificação ainda se encontra a decorrer. Considerando o que disse, Sr. Bastonário, a circunstância de ainda estarmos a atravessar uma pandemia desde 2020, pandemia terrível que afetou o mundo inteiro, pergunto-lhe se não lhe parece pouco sério a extrapolação de conclusões de alguns partidos
sobre a degradação dos serviços públicos de saúde com base nos números previsórios de mortalidade em geral. É evidente que muitas das atividades do SNS foram afetadas e outras suspensas nos períodos mais críticos, e que esta redução ou suspensão, apesar do esforço dos profissionais na recuperação da atividade assistencial, esforço esse a que todos nós, e eu em particular, temos de agradecer, significaram uma diminuição do acesso a cuidados de saúde que tiveram e têm impacto em cada cidadão, como acabou de referir, apesar de ser muito bom de ouvir, por si que já estamos em 2022 ao nível que estávamos em 2019. Boa recuperação e, mais uma vez, um agradecimento aos profissionais de saúde, porque é a eles que se deve tudo isto. Por isso, pergunto-lhe, Sr. Bastonário, em relação àquilo que se passou, que alternativas tinha ao sistema de saúde? Que alternativas existiam à necessidade de uma resposta de emergência que obrigou a direcionar os cuidados primários e os seus profissionais para o processo de vacinação, que obrigou a suspender consultas, cirurgias e rastreios, e que fez com que muitos cidadãos, com o receio da Covid-19, se afastassem dos serviços de saúde, mesmo quando estes voltaram a funcionar normalmente. Felizmente, em Portugal, os médicos e os profissionais de saúde não foram confrontados, tal como aconteceu noutros países da Europa e do mundo, sobre as necessidades de escolher que utentes deveriam tratar. Mas é evidente que também em Portugal a Covid-19, o aumento da esperança média de vida, o envelhecimento da população, contribui para o aumento das comorbilidades e, eventualmente, para o aumento da mortalidade. Por isso, e por último, pergunto ao Sr. Bastonário se, como o Partido Socialista reconhece a importância deste indicador e se reconhece que as análises feitas aos números da mortalidade na própria semana, mês ou ano, objeto do requerimento que estamos aqui hoje reunidos, são ou não um diagnóstico ferido de rigor. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os senhores deputados presentes nesta comissão, também todos os senhores assessores de Comunicação Social e cumprimento também o Sr. Bastonário, o Dr. Miguel Guimarães, e agradeço-lhe ter vindo à nossa comissão para prestar os esclarecimentos que lhe são pedidos, e aproveito também na sua pessoa, cumprimento todos os profissionais de saúde, não só os médicos, mas também os enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde que sabemos serem essenciais para o nosso país, e como sei que os médicos, ao contrário do que muitas vezes é dito, não são sectários nem são corporativistas, aproveito na sua pessoa para cumprimentar não só os médicos, mas também todos os profissionais de saúde que tão importantes foram e serão no nosso país. Sr. Bastonário, nós amanhã teremos aqui também a Sra. Ministra, a requerimento do Chega, também sobre este assunto. O PSD pediu também para o Sr. Bastonário vir, porque é um assunto que nos preocupa muitíssimo. De facto, nas palavras do Sr. Bastonário, 2020 foi um ano negro. E agora ficamos ainda mais preocupados da sua primeira intervenção, do Sr. Bastonário, quando disse coisas como o pior está para vir ou muitos ficaram para trás. Palavras do Sr. Bastonário que acabaram de ser ditas. Vamos ser muito claros. Os portugueses morreram que nem tordos, como se diz lá na minha terra, morreram que nem tordos, e a Covid não foi o problema, porque nós temos aqui um aumento de mortalidade de 14%, relativamente aos 6 anos anteriores, houve 6 picos de mortalidade e a própria DGS só aponta dois picos dessa mortalidade como causa da Covid. Ora, a senhora deputada que falou do Partido Socialista, a senhora deputada Rosa, disse que os partidos estariam a ser pouco sérios. Não sei se a senhora deputada diz que a DGS está a ser pouco séria quando avança que houve 6 picos de mortalidade, que a mortalidade foi 14% superior aos 6 anos anteriores e que só 2 desses picos é que são responsáveis pela mortalidade. Portanto, não são os partidos que estão a ser pouco sérios, se calhar é a interpretação do Partido Socialista e o negacionismo do Partido Socialista do que se está a passar no nosso país, se calhar isso é que é pouco sério. Mas passando para as perguntas ao Sr. Bastonário, com todo o respeito que me merece, gostaria de perguntar, em primeiro lugar, perguntas concretas sobre a telemedicina. O Partido Socialista e a Sra. Ministra e este Governo trouxeram no programa do Governo até um grande avanço tecnológico para a medicina em Portugal, as consultas de telemedicina. Anunciam com muita pouca circunstância que este avanço tecnológico que foi dado por força da Covid-19 se pode prolongar no futuro e entregar os cuidados primários a muito mais pessoas pela telemedicina. Sr. Bastonário, acha que o exame físico na consulta o exame físico que é impossível fazer na telemedicina
nos cuidados primários é de suma menos importância. Qual é a sua opinião sobre a validade e sobre a eficácia médica e a anamnese, o exame físico e até a própria prescrição terapêutica numa consulta de telemedicina? Depois, gostava também de saber se o Sr. Bastonário vislumbra alguma possibilidade dos milhares de consultas que ficaram por recuperar, dos milhares de cirurgias que temos em listas de espera e dos milhares de exames complementares de diagnóstico que temos também por fazer. Dou-lhe, por exemplo, o exemplo do distrito por onde fui eleito, Santarém, não tem resposta às ecografias de segundo semestre e uma grávida que receba uma credencial para fazer uma ecografia de segundo semestre sem que se deslocar a Leiria ou a Lisboa para o fazer, porque não existem convencionados no próprio município ou mais perto no distrito. Relativamente aos 6 picos de mortalidade, gostava também que o Sr. Bastonário avançasse na sua perspectiva e daquilo que tem recebido, com certeza, os ecos dos colégios de especialidade, dos vários colégios de especialidade, os ecos que tem recebido sobre esta situação e um olhar para o futuro, o que é que se pode fazer para que, de facto, possamos avançar e possamos prevenir novos picos de mortalidade, novos anos negros e novas mortalidades que são injustificáveis no século XXI em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Miguel Guimarães e o Dr. Alexandre Valentim Lourenço e, novamente, todos os senhores deputados. Estamos nesta audição no seguimento de 2 requerimentos, um sobre a visão da Ordem dos Médicos sobre o estado atual do setor da saúde em Portugal e outro a propósito da mortalidade. Sobre o setor da saúde, sabemos bem que atravessa graves problemas que não são novos e que só têm tendência a agravar-se. São problemas de falta de acesso atempado a cuidados de saúde, são problemas de falta de capacidade de retenção de profissionais no SNS, são problemas de falta de estratégia, de gestão incompetente ou de falta de autonomia dos gestores, são problemas de falta de instalações ou de instalações antigas e desadequadas às necessidades e são também problemas decorrentes de um SNS estruturado para uma realidade que já não existe, uma vez que temos uma população cada vez mais envelhecida e que temos cada vez mais doenças crónicas, onde é preciso apostar na literacia, na prevenção, na inovação e na saúde pública. E onde, em nosso entender, é determinante assumir um Sistema Nacional de Saúde em que o SNS e os setores privado e social coabitem em pé de igualdade, em concorrência e em que as pessoas tenham liberdade de poder escolher onde e por quem querem ser atendidas e tratadas. Para a Iniciativa Liberal, o retrato está feito. Faltam medidas, faltam ideias, falta capacidade de antecipação, falta estratégia, arrojo, falta uma reforma profunda e estruturada, falta coragem política. No fundo, o que vemos é que, apesar de orçamentos cada vez mais altos, falta quase tudo. Sr. Bastonário, o que lhe quero perguntar é se revê neste retrato que fazemos do setor da saúde e quais são, na sua perspectiva, as medidas que deveriam ser tomadas em 2 tempos. As mais prioritárias para resolver no imediato os graves problemas mais graves e urgentes e as que têm de ser tomadas numa visão de médio e longo prazo. Depois queria perguntar-lhe como avalia esta medida de contratação de médicos sem especialidade para os cuidados de saúde primários. Considera que o caminho para se resolver a falta de médicos de família no SNS é o da aposta na indiferenciação clínica e quais são as medidas que, na visão da Ordem dos Médicos, poderiam resolver, também em 2 tempos, no imediato e a médio e longo prazo, esta falta de médicos de família. Depois gostaria também de saber quais seriam, na vossa opinião, as medidas mais acertadas para uma eficaz recuperação da atividade assistencial. Finalmente, e porque temos ainda outra matéria a debater nesta audição, pergunto-lhe se já teve acesso ao novo Estatuto do SNS. Caso não tenha tido, da apresentação genérica que a Sra. Ministra fez na semana passada, o que lhe parece? O novo Estatuto para o SNS é a resposta para todos os problemas? A criação do regime de dedicação plena é viável e vai resolver alguma coisa? E como avalia a criação de uma direção executiva para o SNS que aparentemente vai retirar competências à ACSS, às ARS e ao próprio Ministério da Saúde? Concorda que esta pode ser uma forma de burocratizar ainda mais todo o SNS e que é uma medida de desresponsabilização do Governo daquilo que são as suas competências? No que diz respeito ao outro tema que nos traz aqui hoje, da mortalidade, realce que a Iniciativa Liberal está bastante preocupada com os dados que têm vindo a público. Parece-nos evidente que o aumento da mortalidade a que temos vindo a assistir se deve, em grande medida, ao condicionamento do SNS decretado pelo Governo
Governo durante a pandemia, onde o SNS praticamente apenas respondeu aos doentes Covid, deixando para trás todos os outros doentes que deixaram de ter acesso a consultas, a rastreios, a diagnósticos, a tratamentos ou a cirurgias. Os doentes não Covid não podiam ter sido negligenciados desta forma pelo Governo e o resultado está à vista. Recordamos-nos dos inúmeros alertas que a Ordem dos Médicos foi fazendo durante a pandemia sobre esta falta de acesso dos doentes não Covid a cuidados de saúde. Infelizmente, esses alertas foram ignorados. Quais são, assim, na visão da Ordem dos Médicos, as causas para este aumento da mortalidade, nomeadamente na mortalidade por outras causas que não Covid? E já agora isto leva a uma outra questão mais relacionada, que se prende com a mortalidade por Covid. De acordo com o último relatório da Direção-Geral de Saúde, morreram 123 pessoas, sendo que grande parte destas mortes ocorre na faixa acima dos 80 anos. Recordo que temos das mais altas taxas de vacinação e que o nosso processo de vacinação foi elogiado em todo o lado. No entanto, temos este fado de andarmos sempre a passar de bestiais a bestas. E digo isto porque atualmente somos o terceiro país da União Europeia com a mais elevada taxa de mortalidade por Covid. Que explicações encontra para isto? É que nos parece que, mais uma vez, não estamos a proteger devidamente os mais idosos, que são os mais vulneráveis e, precisamente, os que precisariam de maior proteção e de um olhar mais atento e cuidado por parte do Governo. E para terminar, sobre a norma 5, vou já terminar, sobre a norma 5/2022 da DGS relativamente aos medicamentos antivirais para a Covid, a pergunta que lhe faço é se a Ordem dos Médicos tem conhecimento se estes antivirais estão a ser ou não dados a toda a população elegível. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Ordem dos Médicos, cumprimento o Sr. Bastonário. Agradeço-lhe estar aqui na Comissão de Saúde. Nós, não repetirei os números, são conhecidos, há picos de mortalidade muito preocupantes e que o país já não via há muito tempo. Há também, é verdade, uma mortalidade por Covid particularmente impressionante no nosso país, até tendo em conta as taxas de vacinação que o país tem. Nós já sabíamos, antes da pandemia, que Portugal tem um problema na estrutura do seu serviço de saúde, do seu Serviço Nacional de Saúde e na forma como organizamos os cuidados, porque temos uma população envelhecida, temos uma população empobrecida e a pobreza é a maior causa de doença em todo o mundo e em Portugal também, e temos, portanto, também muita doença crónica, muitas comorbilidades e temos uma resposta de assistência à saúde que não é muito centrada no utente e, portanto, os utentes andam a bater a várias portas para terem cuidados de saúde e é preciso uma outra organização do SNS centrada no utente, dizemos nós, e que ouça mais os profissionais. E é por isso que, mesmo antes da pandemia, tínhamos defendido que é preciso reorganizar o SNS e aumentar o seu número de meios, tendo em conta a especificidade da população portuguesa e o facto de sermos um país que tem um Serviço Nacional de Saúde de que se deve orgulhar e ter profissionais de saúde com, aliás, uma capacidade de trabalho, de abnegação extraordinária, como se viu durante a pandemia. Na verdade, somos um país em que aumenta a esperança de vida, mas também aumentam os anos sem qualidade de vida. E portanto, temos esse triste recorde do ponto de vista europeu. E, portanto, quando olhamos agora para estes dados de excesso de mortalidade, achamos que talvez fosse bom enquadrá-los no que já era, do ponto de vista estrutural, o que estava a precisar de intervenção e mudança. Temos dito que não podemos querer agora, depois desta pandemia, ainda durante a pandemia que estamos a viver, achar que os investimentos que estavam previstos antes da pandemia vão chegar para responder a tudo o que é preciso responder agora. E, portanto, que é preciso ter a coragem de olhar para o que é preciso fazer. E há algumas hipóteses de trabalho que se nos colocam e para a qual é importante que os profissionais de saúde, enfim, sejam os próprios proponentes de caminhos deste trabalho. Eu perguntar-me-ia se o excesso de mortalidade não pode estar relacionado precisamente quando já termos uma população envelhecida com doença crónica e com comorbilidades e, portanto, se não houve aqui esse fator que fez com que Portugal ficasse mais fragilizado do que outros países em que a esperança de vida é acompanhada por qualidade de vida, ao contrário do que acontece em Portugal. Pergunto-me também se há alguma reflexão sobre o que pode ser o longo Covid.
Na verdade, nós sabemos a mortalidade por Covid no momento, nós não temos ainda noção do que é a mortalidade de Covid, do longo Covid, e perguntamos se numa população já com as características, enfim, que já referi, não pode haver aqui também um excesso de mortalidade ligado ao longo Covid que precisa ser investigado e também, e permita-me, julgo que não estamos em desacordo, mas colocar as coisas de outra maneira. A questão aqui não é a recuperação da atividade assistencial que não foi feita, o que não foi feito numa altura não foi feito. O problema é a possível agudização de situações por causa de não ter havido acompanhamento, seja porque os serviços estavam com uma ocupação tal que não conseguiam fazer o acompanhamento normal, seja porque os próprios utentes deixaram de ir ao SNS com medo da Covid. E, portanto, eu perguntava-me se a Ordem dos Médicos, enfim, tem alguma visão sobre o que pode vir a ser, qual é o desafio que nós temos neste momento. Seguramente que a mortalidade excessiva tem de ser investigada, mas a Ordem dos Médicos não é uma entidade de investigação, terá opinião, mas precisamos de perceber quais são as características reais de necessidade assistencial do nosso país para perceber o que é que precisamos de fazer. E perguntamos se não pode estar aqui nas comorbilidades que já estavam com o Covid, num longo Covid ainda não suficientemente diagnosticado ou estudado, e, por outro lado, também no facto da agudização de situações que não tiveram a assistência no momento devido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Eu passaria a palavra ao Sr. Bastonário. Dispõe de 16 minutos, Sr. Bastonário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai ser difícil responder em 16 minutos, mas eu vou tentar. E vou começar pelo Partido Socialista, que colocou aqui várias questões, enfim, não colocou muitas questões, fez uma análise e colocou algumas questões. Eu não vou fazer qualquer apreciação sobre as questões relacionadas com a seriedade dos partidos políticos. Para mim, os partidos políticos são todos sérios, quer dizer, estão aqui a representar os portugueses, portanto, se me permite, eu não faço nenhuma consideração sobre essa matéria. Gostava de lhe dar aqui duas notas sobre uma coisa que disse que é muito importante, que é a questão das alternativas que o sistema de saúde tinha ou não tinha. É óbvio que todos os países tiveram problemas, mas existiram países que tiveram mais problemas que os outros. Se nós consultarmos, por exemplo, este gráfico, que eu por acaso tenho aqui, enfim, não todos os slides, das necessidades em saúde não satisfeitas em 2020, Portugal foi o segundo pior país da Europa. Isto é, desculpe, a fonte é o Eurofound Living, quer dizer, é uma fonte oficial da Europa, isto é tudo coisas oficiais. Portanto, foram 35% de necessidades em saúde não satisfeitas na Hungria e Portugal 34%. Depois aparece a Polónia com 28% e vem por aí adiante até à Dinamarca, em que apenas 10% das necessidades em saúde não foram satisfeitas. Portanto, isto são dados, ou seja, os países não tiveram todos exatamente a mesma estratégia. Desculpe? Sim, nem o mesmo resultado. E nós tivemos coisas muito boas, tivemos coisas assim, não fomos o melhor país do mundo, acabamos por dar uma boa resposta à Covid-19, na minha opinião, e demos um exemplo ao mundo sobre o processo de vacinação. Eu acho que na vacinação tivemos no topo a nível mundial na forma como decorreu e na velocidade com que conseguimos vacinar e até na motivação que as pessoas tiveram para ser vacinadas. Isto é importante, porque a vacinação depende muito dos portugueses, depende muito dos cidadãos. Se os cidadãos não aceitam ser vacinados é complicado, mas acho que aí tivemos bem. Agora, que alternativas? As alternativas são sempre decisões políticas, em última análise. E porquê? É evidente que a pandemia foi um momento difícil para todos nós, mesmo nos hospitais não foi fácil inicialmente, nós não conhecíamos a doença, e os relatos que na altura vinham de Espanha e de Itália, que aliás foram muito responsáveis, porque eram divulgados permanentemente, por muitos doentes terem medo de ir à urgência. Isto aconteceu, aliás, isto começou a ter impacto, as pessoas tinham medo de ir à urgência porque viam o que é que estava a acontecer em Itália e o que é que estava a acontecer em Espanha, nomeadamente nestes dois países que nos são, digamos assim, mais próximos. Mas a verdade é que eu acho que durante a pandemia houve algumas falhas que eu considero importantes. E uma delas tem a ver com a comunicação. Isto é, eu acho que a comunicação podia e devia ter sido mais eficaz em termos práticos, nomeadamente de quem tem este dossiê na sua mão, seja a Direção-Geral de Saúde, seja o Ministério da Saúde, porque, na verdade, nós demoramos muito tempo
a dizer às pessoas de forma clara que se tivessem sintomas que potencialmente pudessem simular, imaginemos, um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral ou algum sintoma que o doente achasse mais grave, que não tivesse medo de ir ao serviço de urgência. Portanto, nós temos aqui 3 ou 4 meses, que eu acho que foram 3 ou 4 meses complicados. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, dentro daquilo que é a gestão que podia ter sido feita, o facto de nós termos saturado os cuidados de saúde primários, isto é, os médicos de família ficaram a seguir todos os doentes que tinham tido Covid, mesmo doentes que não tinham sintomas. Nós fizemos, aliás, várias intervenções neste sentido, que era um disparate, quer dizer, estarem a telefonar todos os dias, mas era assim que as regras da DGS o obrigavam e, portanto, os médicos de família tiveram a seguir milhares e milhares, 300, 400 mil pessoas que estavam em casa ou que já tinham tido a doença e que iam renovando. Pessoas que bastava que tivessem uma infecção para isto acontecer. Ora bom, é impossível aos médicos de família estarem a fazer isto e a fazer os registros e simultaneamente estarem a fazer aquilo que é a sua atividade normal. E, portanto, se no início se justificou que todos os médicos, ou uma grande parte dos médicos e dos outros profissionais, se dedicassem à Covid para tentar o primeiro embate, eu acho que, a partir de determinada altura, já não se justificava continuarmos nesta situação e esta abertura devia ter existido muito mais cedo, como de resto, deixe-me dizer, Sra. Deputada, eu recentemente verifiquei, passado 3 meses da ordem já o ter pedido, que o tempo de isolamento com esta nova variante fossem só 5 dias e não 7 dias. E já agora digo-lhe uma coisa, um doente que apenas testa positivo, porque é que há de ficar em isolamento de 5 dias? Porque é que não há de ter a sua máscara e evitar estar com muitas pessoas, como acontece já na maioria dos países? Porque nós estamos a ter aqui um impacto que também acaba por ser negativo naquilo que é, enfim, o trabalho das pessoas, não é? Porque as pessoas acabam por ficar em casa e não estão a trabalhar, quando algumas das regras já podiam ter sido mais cedo também resolvidas. E eu aproveito aqui para responder... não, eu respondo depois. Portanto, existiriam outras alternativas, com certeza. Não vale a pena nós estarmos neste momento, se calhar, a falar nisto. Vale a pena falarmos no momento atual. E no momento atual, a senhora deputada da Iniciativa Liberal colocou uma pergunta muito importante que eu terei o maior prazer em responder, porque tem a ver com a mortalidade das pessoas com Covid-19, que nós podíamos, neste momento, estar a evitar. E é bom que se diga isto, porque a vacina não dá para toda a gente. Isto é, as pessoas que têm o sistema imunitário em baixo, que não conseguem produzir anticorpos, têm uma alternativa que são os anticorpos monoclonais neutralizantes, que está a ser feito em praticamente todos os países da Europa e que nós não estamos a fazer para proteger as pessoas, só estamos a fazer quando as pessoas já têm doença, ou seja, estamos a fazer tarde demais. Todos os peritos desta área já o disseram, mas enfim, é o que é. Nós fazemos recomendações, não podemos fazer mais do que recomendações, como vocês têm ideia. Se me permitem, passava agora então, sem prejuízo depois de voltar outra vez, que é para pelo menos tentar responder algumas das questões de todos os deputados, iria àquilo que o Sr. Deputado Chega levantou em termos da explicação para os picos de mortalidade. É óbvio que a questão dos picos de mortalidade merecem e devem ter uma análise aprofundada. Eu acho que todos nós queremos saber. Claro que quando se fala de mortes é sempre muito complicado e é difícil falar da mortalidade. Mas nós, se não conhecermos aquilo que aconteceu e porque é que aconteceu, não conhecermos, enfim, nós suspeitamos o que pode ter acontecido. Aliás, a senhora deputada, a doutora Catarina Martins, há bocado já deu uma certa explicação. Houve várias doenças crónicas agudizadas, porque as pessoas também acabaram por perder as suas consultas e depois iam à urgência e já iam tarde demais. Portanto, nós podemos tentar explicar esta situação de várias maneiras. Mas a verdade é que estes dados, eu acho que a Direção-Geral de Saúde já teve tempo, nós estamos a falar de 2020, nós estamos em 2022, portanto isto não é uma análise feita no momento ou dia a dia, é uma análise feita com um tempo devido. Esta análise já devia estar feita e obviamente devia ser pública para que todos nós a conhecêssemos. Se me permite, gostava ainda de responder à questão da telemedicina. A telemedicina, é evidente que a telemedicina tem regras. E eu acho que a questão básica na chamada medicina, eu prefiro chamar medicina à distância, porque não é só telemedicina, é mais do que isso. Neste momento já existem várias aplicações, por exemplo, para controlar doenças crónicas, já existem várias interações entre o doente e o médico ou o enfermeiro
que permitem monitorizar situações sem a pessoa ter que estar a deslocar. Agora, reparem, quando nós falamos na chamada transformação digital, nós falamos em pelo menos 3 coisas que são essenciais. A primeira é o processo clínico único. O processo clínico único é essencial para os doentes portugueses. E é essencial porquê? Porque a partir do momento em que eu tenho um processo clínico único, o doente, esteja onde estiver, esteja no Hospital de Santarém, esteja no Hospital de São João, esteja num hospital privado qualquer, ou, eventualmente, quando isto integrar com a União Europeia ou num hospital da União Europeia, e isto é possível que venha a acontecer e é desejável que venha a acontecer, o médico que vai ver o doente tem acesso ao seu historial clínico, o que significa que a poupança que se pode traduzir em pedidos de análises que o doente até fez relativamente recente, ou de exames, tipo ecografias, taques, o que for, vai diminuir brutalmente. Significa, para o Estado, uma grande poupança que não é no imediato, obviamente, demora algum tempo a acontecer, mas é uma poupança grande para o Estado, mas, sobretudo, é uma medida de segurança para o doente, porque o doente é que é o dono do seu processo clínico e o doente é que deve dar acesso ao seu processo clínico, aos médicos com quem vai estar. Este é o primeiro aspecto da transformação digital, que ainda não foi feito. Daquilo que eu tenho conhecimento e da reunião que tivemos recentemente no Ministério da Saúde, este objetivo faz parte dos objetivos que o Ministério da Saúde quer desenvolver. Agora, quanto mais depressa o fizermos, melhor, e eu acho que já estamos a perder muito tempo. O segundo aspecto é que não há telemedicina sem equiparmos as unidades de saúde. Ou seja, eu se quiser ver um doente meu, isto é, fazer a telemedicina implica imagem. Um telefonema não é telemedicina. Um telefonema é um contacto. Porque o doente nem sequer sabe que está a falar com o seu médico. Vamos ver, a imagem, vamos àquilo que é a história da telemedicina, implica ter uma imagem. E eu, se quiser fazer telemedicina com um doente meu, faço com o meu telemóvel. Porque o hospital não tem, eu trabalho no Hospital de São João, não tem disponibilidade de equipamentos que me permitam fazer estes procedimentos em segurança com o material próprio dos hospitais. Ou seja, na prática, o que eu quero dizer é que o investimento, que aparentemente será feito através do Plano de Recuperação e Resiliência, ainda não percebi se sim, se não, vamos ter que deixar isso também bem esclarecido, para que se possa fazer telemedicina com segurança, que proteja os doentes, que garanta os direitos que os doentes têm, nomeadamente à confidencialidade. Nós precisamos de equipar quer os centros de saúde, quer os hospitais. E temos que o fazer, de facto, rapidamente. Terceira questão, ainda dentro da telemedicina, e haveria muito mais, seguramente. A telemedicina, obviamente, que não substitui aquilo que é a relação médico-doente, com a história clínica, o exame físico, etc. Mas a telemedicina tem uma aplicabilidade muito grande em várias situações de seguimento de doentes crónicos, e nós temos uma carga de doentes crónicos muito elevada, tal como disse há pouco a doutora Catarina Martins. Somos um país que tem uma esperança de vida fantástica, mas que a partir de determinada idade já não temos aquela qualidade de vida que podíamos ter. Portanto, temos aqui uma carga de doença crónica elevada. E nos doentes com doença crónica, nomeadamente em doentes diabéticos, em doentes hipertensos, doentes com insuficiência cardíaca, doentes com doenças pulmonares, etc., é possível alternar ou, eventualmente, fazer mais algumas consultas em telemedicina sem perda de segurança e sem estar a prejudicar o doente. Agora, as situações não são todas iguais, não pode haver primeiras consultas por telemedicina, não faz sentido nenhum. As primeiras consultas devem ser sempre presenciais, as pessoas devem estar juntas, o médico deve olhar o doente nos olhos, fazer as perguntas que tem a fazer o exame físico, etc., etc. Passava agora, e para deixar aqui também uma... Eu não estou a responder às perguntas todas por falta de tempo. Passava agora aqui ao Bloco de Esquerda, a doutora Catarina Martins, passei a doutora Joana Cordeiro à frente, mas já volto, está bem? E para começar, por dizer à doutora Catarina Martins que o último livro foi escrito pelo doutor António Arnaud, juntamente com o doutor João Semedo, a propósito da Lei de Bases da Saúde, chamava-se Salvar o SNS. Ou seja, estas duas pessoas tiveram uma importância grande na saúde em Portugal e que sempre lutaram pelos direitos dos cidadãos, que sempre lutaram pelo SNS. Na altura em que escreveram esse livro, que já foi há uns anos atrás, tinham a ideia que o SNS precisava de intervenção. Isto é, não há dúvida que o Serviço Nacional de Saúde, como está, a funcionar da mesma forma como funcionava há cerca de 42 anos atrás, não serve aquilo que são os interesses dos cidadãos. Ou melhor, serve parcialmente. Digamos que é preciso
de facto, haver uma transformação, uma reorganização, aquilo que a gente quiser chamar, para que o SNS esteja mais preparado para responder às necessidades atuais das pessoas, que esteja mais preparado para utilizar as novas tecnologias, no fundo, que esteja mais preparado para servir todos os portugueses. Nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde não foi construído para 10 milhões de portugueses, isto é, mas também não há nenhum serviço público no mundo que o seja, porque não é possível responder a tanta gente ao mesmo tempo. Mas tem que tentar responder ao máximo de pessoas e, sobretudo, àquelas que têm mais dificuldades. Portanto, o SNS é extraordinariamente importante para combater aquilo que são as desigualdades sociais, nomeadamente na área da saúde. E, nesta perspectiva, eu não podia concordar mais consigo, porque, de facto, o SNS precisa, de facto, de alterações, e alterações que tenham a ver, por um lado, com dois dos grandes problemas que o SNS neste momento tem. Tem vários problemas, nós poderíamos falar aqui amplamente sobre eles, mas não temos tempo para isso, mas eu vou apontar só dois. Primeiro, a questão do capital humano. Sem recursos humanos suficientes, é difícil o SNS conseguir funcionar. E depois, reparem, nós neste momento estamos numa situação crítica. Estamos numa situação crítica porque há todos os dias, no caso concreto eu vou falar dos médicos que conheço melhor, mas isto acontece também com outros profissionais, todos os dias existem médicos que saem do Serviço Nacional de Saúde. E quando nós ouvíamos falar de médicos que saíam do Serviço Nacional de Saúde e pensávamos em cidades mais do interior, mais distantes, não. Estamos a falar mesmo dos chamados porta-aviões. Do Santa Maria, do Hospital São João, do Hospital São José e por aí fora. O que significa, na prática, que é preciso fazer alguma coisa para alterar isto. E eu acho que aqui, independentemente de medidas objetivas que se possam tomar de um momento para o outro, que nunca resolvem o problema de fundo, como estamos agora a falar das questões relacionadas com a urgência de ginecologia e obstetrícia, aliás, o Alexandre pode falar depois um bocadinho nisso se quiser, que ele é obstetra, a verdade é que nós temos que ter medidas de fundo aqui. E as medidas de fundo não são propriamente estarmos aqui a negociar a questão das tarefas de pagar mais ou menos um valor à hora. Claro que os médicos que são da mesma especialidade e que fazem o mesmo serviço devem ser pagos da mesma maneira, por uma questão de equidade e por uma questão de respeito da própria especialidade. E por isso eu acho que há preciso fazer uma intervenção nesta matéria, que tem a ver com as carreiras dos profissionais, que tem a ver com os salários que os profissionais têm, que tem a ver, no fundo, com uma série de questões que todos os senhores deputados conhecem e que eu acho que era fundamental que esta revisão fosse feita, para tentarmos equilibrar as coisas dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. O segundo aspecto tem a ver com a gestão. A gestão que nós temos é uma gestão que já não funciona. Nós continuamos a utilizar maioritariamente dentro do serviço público, isto é transversal à administração pública toda, não é uma coisa específica do próprio SNS. Nós temos ainda utilizamos aquilo que é a teoria da burocracia de Max Weber para fazer a gestão do próprio serviço de saúde. Ora, na saúde, esta teoria da burocracia não funciona. Isto é, das duas uma. Ou as unidades de saúde têm mais flexibilidade, têm autonomia para tomar decisões, têm autonomia para poder contratar pessoas, têm autonomia para poderem adquirir determinado tipo de equipamento sem falta, mesmo equipamentos que às vezes custam pouquíssimo. Não é? Ou então nós vamos ter sempre problemas. E isso significa, na prática, que é preciso, de facto, alterar o modelo de gestão que neste momento está a ser utilizado no Serviço Nacional de Saúde. Claro que isto pode-se dizer que se aplica, se calhar, a outras áreas, e outras áreas mesmo fora da própria saúde, mas é importante. Eu falo muito dos hospitais, mas isto aplica-se igualmente também nos agrupamentos de centro de saúde, nos ACES. Relativamente à questão da recuperação, a doutora Catarina Martins disse uma coisa importante, é que, tal como disse alguém há uns tempos atrás, o doutor Alexandre Lourenço, da APAR, há cerca de um ano atrás, eu até fiquei assim a olhar para ele, mas ele tinha razão, que ele dizia, bom, a maior parte das coisas já não são recuperáveis. É o que é. Aconteceu, não aconteceu. Porque nós, para recuperarmos, mas há algumas coisas que nós podemos recuperar. Eu estou a pensar, por exemplo, na questão dos rastreios oncológicos. É possível que os rastreios oncológicos sejam feitos de forma mais alargada, com mais comunicação, isto é, se eu quero tentar apanhar, entre aspas, doentes que podem ter um cancro da mama, ou que podem ter um cancro do colo uterino, ou um cancro do colo reto, eu posso tentar alargar os rastreios e apanhar mais algumas pessoas, mesmo que já seja numa fase diferente da doença. Porque o objetivo dos rastreios, como sabem,
é apanhar as doenças numa fase inicial para que elas possam ser, de facto, curáveis. E nós, nesse aspecto, temos dados, que eu tenho aqui também do portal da transparência do SNS, que não são muito famosos, que eu acho que ainda estamos a tempo de poder ter esta intervenção. Nos outros doentes é mais difícil, as situações foram evoluindo. Neste momento, eu vou tendo a informação dos hospitais com quem nós vamos tendo, enfim, uma certa ligação para percebermos o que é que está a acontecer, que já há muitos doentes a terem novos diagnósticos, ou seja, diagnósticos pela primeira vez nos próprios serviços de urgência, doentes que não sabem que são diabéticos e que vão à urgência por um agravamento da diabetes que ainda não sabiam que tinham. Isto acontece com a diabetes, acontece com a asma, acontece com a insuficiência cardíaca e com outras doenças. O que é que nós podemos fazer neste momento? É alargar aquilo que é a detecção precoce de algumas doenças, seja na área de algumas doenças crónicas, como é o caso da diabetes que eu acabei de dizer, seja na área das doenças oncológicas, onde a situação, neste momento, na minha modesta opinião, é mais crítica. E agora, se não respondi às perguntas todas, respondi só algumas, mas poderei responder às outras. E agora, finalmente, ainda estou dentro do tempo, Sr. Presidente, ainda estou. Responderia à Sra. Deputada Joana Cordeiro, que fez muitas perguntas, de facto, foi quem fez mais perguntas. A última, eu de alguma forma já lhe respondi, relativamente à questão da mortalidade de Covid. Nós precisamos, de facto, proteger as pessoas mais frágeis. As pessoas mais frágeis estão claramente definidas e mesmo a questão dos internamentos, seja em cuidados intensivos, seja em enfermaria, normalmente são pessoas mais velhas. A idade aqui tem um peso muito grande, aliás, não tem apenas na doença Covid, tem noutras doenças também, é bom que se diga isto. E a questão das pessoas que, por algum motivo, têm o sistema imunitário deprimido. Porque as pessoas que têm o sistema imunitário deprimido não têm a mesma reação que as pessoas que não têm às vacinas. Isto é, as vacinas funcionam mal nestas pessoas e a produção de anticorpos não é suficiente para lhes dar proteção. De forma que nós temos tido muitos doentes, por exemplo, transplantados ou doentes com doenças oncológicas que estão a fazer imunodepressores ou outros doentes que têm doenças que causam, de alguma forma, imunossupressão, são a maior parte, ou são uma parte muito significativa dos doentes que têm doença mais grave e, consequentemente, muitas vezes acabam por morrer. Eu, outro dia, visitei a unidade de infecciologia do Centro Hospitalar São João, visitei oficialmente, não é? Estou lá, e estive a falar com o professor António Sarmento, que foi uma figura que se destacou muito durante esta pandemia, e ele disse-me, na altura, isto foi há cerca de 3 meses, todos os doentes que estavam internados em cuidados intensivos, na unidade de cuidados intensivos deles, eram doentes transplantados. Ou seja, eram doentes imunodeprimidos. E nós temos solução para isto. Temos solução para isto. Pode não ser a melhor solução do mundo, mas é uma boa solução, porque dá uma boa proteção. Ou seja, a vacina, no fundo, destes doentes é fazerem os anticorpos monoclonais, que são anticorpos que nós damos diretamente à pessoa, que lhes vai dar uma proteção. Isto, neste momento, ainda não está propriamente a ser feito. Está a ser feito quando as pessoas estão doentes, mas não está a ser feito para prevenir a doença nas pessoas, e eu acho que isso era uma boa recomendação que os seus deputados também podiam fazer à Direção-Geral de Saúde. Enfim, a Ordem também já o fez, mas para reforçar um bocado esta situação que eu acho que é importante. Relativamente, o Alexandre está-me a lembrar aqui de perguntas que foram feitas. Relativamente à questão do Estatuto do SNS, nós não tivemos acesso ao novo Estatuto, tivemos o anterior. Eu julgo que não deve haver uma grande diferença entre o novo e o anterior, mas de qualquer forma ainda não tivemos acesso ao novo Estatuto do SNS. E deixe-me dar-lhe aqui 2 ou 3 notas que eu acho que são importantes. Primeiro, a questão da dedicação plena, ninguém sabe o que é a dedicação plena. Todos nós sabemos o que é que significa a dedicação exclusiva, está perfeitamente legislada, podemos repristinar até alguma da legislação que já existia e adaptar à realidade. A dedicação plena, sinceramente, eu não sei o que é, já tentei perceber, porque é importante as pessoas perceberem que uma nova organização de trabalho que vai estar expressa num documento tão importante como é o Estatuto do SNS, o que é que significa este tipo de regime de trabalho. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, relativamente ao chamado CEO, não é, do SNS ou o diretor executivo do SNS, eu tenho aqui algumas dúvidas que passo a dizer. Primeiro, a questão que se coloca é esta. Será que nós estamos sem direção executiva do SNS?
Não, esta é a primeira questão que tem que se colocar, esta é a primeira questão que eu coloco. Existe ou não existe direção executiva do SNS? Ok, se existe, eu julgo que existe, portanto vai ter que ser transferido. Mas o que é que vai ser transferido para este diretor executivo do SNS? Vão ser funções que lhe permitam fazer as reformas, as alterações que são necessárias para poder coordenar de uma forma global o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, a nível quer da área hospitalar, quer da área dos cuidados de saúde primários. Será que isto vai acontecer? Daquilo que foi tornado público, aparentemente não. Ou seja, as funções que este diretor executivo vai ter são funções mais burocráticas, mais de nomeação dos próprios conselhos de administração e outras funções relacionadas com crises que possam eventualmente vir a existir. Ou seja, não me parece que se acrescente aqui nada de novo com este diretor executivo do SNS. De qualquer forma, nós vamos ter que esperar pela legislação que há de vir sobre esta matéria, porque pode ser que a nova legislação, de alguma forma, torne mais transparente o que é que vai ser a direção executiva do SNS, perceber se a CSS vai continuar a existir ou não e que funções é que vai ter, se vai ficar só com funções, por exemplo, na área da formação, perceber quais vão ser as funções das administrações regionais de saúde e, no fundo, perceber qual é que vai ser a relação direta entre aquilo que é a direção executiva do SNS e o próprio Ministério da Saúde. Porque eu, quando penso em direção executiva do SNS, penso no Ministério da Saúde, penso na Sra. Ministra da Saúde e nos seus secretários de Estado. E, portanto, temos que perceber aqui o que é que muda, o que é que fica de um lado, o que é que fica do outro. Portanto, eu não estou neste momento tão otimista que estas medidas que estão incluídas no Estatuto do SNS possam resolver os problemas que o SNS tem. Eu julgo que não é por aqui que nós vamos, acho que vamos ter que encontrar outras soluções, até porque mesmo a questão relacionadas com os processos de gestão do próprio SNS não estão propriamente claras. Relativamente à questão da recuperação da atividade assistencial, tal como já foi dito, nós neste momento estamos em números que são semelhantes, até em alguns casos ligeiramente acima, outros ligeiramente abaixo, dos números de 2019. Agora, aquilo que não fizemos durante o ano 2020 e durante até o próprio ano 2021, estou a pensar em cirurgias que podiam ter sido feitas e não foram feitas, e acho que as pessoas, quando dão indicação cirúrgica, é porque o doente precisa mesmo de ser operado. Se temos menos de 100 mil cirurgias, alguma coisa não está bem. Doentes, os novos diagnósticos, por exemplo, de diabetes, eu devo-vos dizer que, segundo os dados da Direção-Geral de Saúde, nós normalmente temos diagnosticados cerca de 60 mil diabéticos por ano. Durante 2020 e até 2021 foram diagnosticados cerca de menos 9 mil doentes diabéticos por ano, ou seja, temos cerca de 9 mil diabéticos, enfim, 10 mil para arredondar, que não têm um diagnóstico, que ainda vai ser feito. Se nós formos também àquilo que é a questão do rastreio das doenças oncológicas, que eu já falei há pouco, a situação é mais ou menos semelhante, ou seja, nós podemos ter senhoras que tenham um cancro da mama, que andam aí na rua e que não sabem ainda que o têm. Não quer dizer que não pudéssemos ter de qualquer forma, porque os rastreios também não apanham toda a gente e as coisas podem falhar, e muitas vezes os próprios doentes não fazem rastreios, mas acho que nós aqui podemos ter ainda a hipótese de alguma recuperação, mas há coisas que nós já não vamos recuperar. Tal como há bocado foi dito pela doutora Catarina Martins, há coisas que já não são recuperáveis e nós temos é que andar para a frente e dar cada vez mais capacidade de resposta ao SNS para começarmos a entrar na linha. Finalmente, sobre o que fazer no SNS, eu já disse algumas coisas há pouco, sobre a questão do capital humano, sobre a gestão. Não sei se já cheguei ao meu tempo, mas ainda teria aqui mais algumas perguntas para responder. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Ultrapassou bastante, mas enfim, eu pelo menos entendi que, enquanto não houvesse nenhuma reclamação, entendi que era oportuno que o Sr. Bastonário pudesse responder às perguntas que foram feitas e pudesse, enfim, o seu juízo é sempre muito importante para a nossa análise da situação e por isso mesmo quero agradecer-lhe muito, como é óbvio, a sua presença também, e tenho a certeza que vamos solicitar a sua presença mais vezes, porque a situação da saúde é o que é em função do que existe. Mas quero de qualquer modo agradecer-lhe muito a sua presença e até breve. E obrigado, Srs. Deputados, também, por esta audição. Muito obrigado.